A Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, ela está concorrendo na categoria de melhor atriz. Na sua avaliação, o trabalho dela, a atuação dela nesse filme, é para tudo isso, Miguel? O Oscar não é conhecido por fazer justiça, nem por ser justo. Eu não via ninguém falando da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro. Sim, mas eu não via nas redes sociais todas essas manifestações, toda essa defesa, esse amor por ela. Ou seja, as pessoas não estavam seguindo a Fernanda Torres no Instagram, passaram a seguir por causa da comoção. Na categoria de melhor atriz, para mim não tem discussão. O prêmio de melhor atriz é pra... Pessoal, se você chegou aqui agora, saiba que isso aqui não é um corte. Não? Não é um corte, é um conteúdo inédito. Exclusivo. Exclusivo. Então, se você entrar no nosso canal, você vai perceber que os nossos vídeos são divididos em 3 partes. E essa que você está aqui agora é uma delas. Então, confere lá. Você gostou? Gostei. A gente estava treinando aqui. Achei que você ia falar em inglês. Não combinou falar em inglês? Em 3 My partes. friends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parte 1, parte 2. Parte 3. Então, se você entrar no nosso canal, você vai ver muitas coisas que falamos também do mundo dos assuntos que estão por aqui. É isso, em resumo, chegou nesse vídeo, tem outro vídeo que é um começo, um outro vídeo que é o final. Procure dentro do canal as nossas conversas completas de todos os temas. Fechou? Fechado. Bora lá. A partir deste momento vai ser Fernanda Torres. O que a gente fez foi, tinha um roteiro pré-estabelecido, e na segunda parte eu improvisei. Isso! Boa. E agora a gente vai falar de Fernanda Torres na sequência. Para isso, essa terceira parte que começa agora, a gente tem uma outra interação. É uma interação singela. Quer ver? Aqui, ó. Todo mundo tem essa reação. É uma coisa discreta. É. Miguel, eu vou pedir para você sortear. Tem 10 palavras aí. 3 para mim e 3 pro Cezinha. Pode ser? Tá. Agora a brincadeira, como funciona? Durante esses próximos 15 minutos que a gente vai conversar aqui nessa última parte, a proposta é que, durante as suas respostas, você fale algumas das... Ó, já tô com 3. Na verdade eu peguei até mal, tô com 4. Ó. Nossa! Joga É. uma aqui, ó. Eu peguei Pronto. várias então. Vê se tem mais aí também. Não, tem 3. Tá Tá ótimo. ótimo. A ideia é que durante as suas respostas, você Esse plot fale... twist não tava no... você fale aqui as palavras que você sorteou pra mim. É. E o Cezinha quer a mesma coisa. Por exemplo, Miguel, Ah, lá. a gente tava falando de 2 filmes agora brasileiros. Quais são eles? Que a Falar? gente acabou de falar na outra parte que tá no outro vídeo. Se você não assistiu, volta lá. O Cidade de Deus e Tropa de Elite? Tropa de Elite, aqui ó. Tem um... Pronto, já acertou uma. É essa brincadeira. Sabe aquele filme que tem um navio que bate no iceberg? Qual que era o nome desse filme? Titanic. E aí, é essa brincadeira. Deu pra entender? Deu, claro. Fernanda Torres, então. Ok, Né? vamos. Pra quem tá chegando aqui agora, o Miguel já falou o que ele pensa sobre Ainda Estou Aqui. Essa conversa sobre a Fernanda Torres. Porque além do Ainda Estou Aqui concorrer ao melhor filme de língua estrangeira e também ao melhor filme no Oscar de 2025, a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro. Ela tá concorrendo na categoria de melhor atriz. Na sua avaliação, o trabalho dela, a atuação dela nesse filme, é pra tudo isso, Miguel? Não. É uma boa atuação. Você leu o meu texto, eu até comento, né? Sim. É uma boa atuação, assim como a do Selton Mello. Aliás, para mim, o ponto alto do filme é o Selton Mello e não a Fernanda Torres. No entanto, é uma repercussão, de novo, exagerada. O Oscar não é conhecido por fazer justiça, nem por ser justo. E o Oscar também não é conhecido por priorizar qualidade. Há outras coisas que são levadas em questão no Oscar, como o momento do mundo, o momento dos Estados Unidos, o momento político, e uma série de... A academia parece, ao que tudo indica, ao longo dos anos, ela parece ter um gosto específico por certas produções, né? Então, é complicado falar, foi indicado ao Oscar, mas não, eu acho que não é para tudo isso. Bem, o Oscar está acostumado a indicar filmes que você olha e fala, não é para tudo isso. Ou para performances, etc., né? Para mim, é uma atuação como filme. É uma atuação mediana. Gerou toda uma repercussão, que é uma repercussão de um crítico francês, né, que escreve no Le Monde, que ele chamou a performance da Fernanda Torres de monocórdica. Uma performance de um único tom, né? Isso não é necessariamente um defeito. Às vezes pode ser a intenção, né, do diretor e tudo. No entanto, eu acho que nesse filme ela é de fato monocórdica e ela é um problema na performance
na performance dela. E eu sempre usei, por exemplo, o Instagram como uma ferramenta de trabalho, que é a rede social que eu mais uso. Então, tem coisa pessoal minha, particular minha, só que basicamente o Vinícius me segue. Sim, trabalho. É trabalho, é sobre cinema. Ou eu falando sobre um filme, ou eu divulgando alguma coisa. E aí, a maior parte das pessoas que me segue vem por causa do interesse cinematográfico, né? Então, e são pessoas que eu sigo de volta e tudo. Então, uma parte da bolha que no Brasil se interessa por cinema e por cinema brasileiro e tudo, está concentrada no meu Instagram. Então, críticos, curadores, né? Tudo isso. E eu estou nas redes sociais há um bom tempo. E aí aquela coisa, eu não via ninguém falando da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro, sim, que é uma atriz também que eu não acho que é tudo isso. A Fernanda Montenegro? A Fernanda Montenegro. Aqui é uma opinião bem mais polêmica ainda. Eu acho que a Fernanda Montenegro, ela tem ela, principalmente nos últimos anos, né? É muito comum ver ator, com o passar dos anos, começar a desenvolver alguns tiques, né? Algumas idiosincrasias, alguns trejeitos, e passar a repeti-los quase sempre, né? Então, geralmente entregando performances muito parecidas, muito similares, às vezes muito exageradas. Você viu isso acontecendo com o Jack Nicholson, você viu isso acontecendo com o Al Pacino. Com grandes atores. Com grandes atores, com o Robert De Niro, né? Passa um tempo, você percebe os trejeitos se incorporando na figura e aqueles trejeitos reaparecendo em praticamente todos os personagens, sem distinção, né? A Fernanda Montenegro, principalmente na fase final, né? Ela tem esses problemas que, para mim, são problemas que o diretor tem que limpar, sabe? Tem que chegar e ou você explora isso para um determinado personagem, ou você limpa, porque para mim são excessos, são sobressalências. Eu acho que a Fernanda Montenegro, principalmente a fase final, que é a fase mais festejada e tudo pelo público de hoje, tem esse problema. Então eu não vejo as duas Fernandas, eu não sou um grande fã das duas Fernandas, né? E aí, no caso da Fernanda Torres, eu não via nas redes sociais todas essas manifestações, toda essa defesa, esse amor por ela. Eu via pela Fernanda Montenegro, isso sim, até por causa do Central do Brasil e tudo mais, pela Torres, não. Só que quando o filme estreou em Veneza, ou Ainda Estou Aqui, e aí teve uma boa repercussão em Veneza, e aí as pessoas começaram a falar do filme, né? E aí começou a possibilidade de, talvez esse filme ganhe um Oscar, talvez esse filme seja indicado, e tudo. Concentrou-se um amor pela Fernanda Torres, que foi um amor que, pelo menos da minha percepção, surgiu de maneira espontânea. Então, eu acho que analisando assim, eu vejo um caso de histeria, meio de histeria coletiva. Eu acho que pessoas que não pararam um segundo da sua vida para pensar sobre a Fernanda Torres estão torcendo por ela e amam a Fernanda Torres. Eu vi gente chorando. Aí entra tudo bem, uma questão de Brasil, de certo sentimento nacionalista não, mas patriótico e tudo, né? Mas, de novo, é um fenômeno, e as redes sociais potencializam esse tipo de coisa, porque você está lá desligado, você não está acompanhando muito. Aí você vê uma pessoa fazendo um story sobre aquilo, uma segunda, uma terceira, uma quarta, você meio que se sente na obrigação de se manifestar ou de fazer parte do coro, né? E aí eu acho que tudo isso ajudou. Tanto que ela, de um dia para o outro, ganhou não sei quantos seguidores Ou seja, as pessoas não estavam seguindo a Fernanda Torres no Instagram, passaram a seguir por causa da comoção, né? Então, eu acho que, de novo, a performance dela não é para tudo isso, ganhou uma repercussão e ganhou um tamanho por causa do contexto. Do contexto, por causa do que está, exato, por causa do que tá ao redor. Por exemplo, além de eu não ser patriótico, não mesmo, né? O cinema para mim é tudo. O cinema está acima de tudo, inclusive acima da própria vida para mim. O cinema é tudo para mim. Então eu jamais
Eu jamais, por exemplo, torceria para um filme, eu torceria para uma atriz, porque é do meu país. E embora não me agradasse cinematograficamente. Ou seja, eu torço para aquilo que é bom cinema para mim. Cinema bom mesmo. Então, na categoria de melhor atriz, por exemplo, para mim não tem discussão. O prêmio de melhor atriz é para a Mickey Madison por Anora. Anora é o melhor filme que ainda estou aqui. E a performance da Mickey Madison é uma daquelas performances que aparecem raras vezes. É uma atriz jovem, uma atriz que tinha feito pouca coisa até então. Ela está em total e completo estado de graça. Ela brilha no filme, ela engole o filme no bom sentido. Você assistiu, né? Eu assisti, não, esse filme é muito louco. É muito louco. Né? No bom sentido. Então, por exemplo, a Mickey Madison em Anora, sim, uma grande performance, de encher os olhos. Só que, no entanto, você não vê, por exemplo, essa comoção que você está vendo com a Fernanda Torres. Você não vê nem lá fora, porque até lá fora entrou na pilha dos brasileiros em relação a... Eu acompanho as páginas e tudo, a IndieWire, por exemplo, né? Todo dia, foto da Fernanda Torres em matéria, ela capa de revista e tudo, né? Para mim é muito mais um fenômeno de rede social, de histeria coletiva. A gente vive numa época de histeria coletiva, né? Um grita, dois gritam, já 25 estão gritando, né? Não sabe nem por quê, mas estão. Então, para mim, é muito mais um fenômeno de redes sociais do que uma reação verdadeira, uma reação genuína acerca do tamanho da performance. É uma performance boa. E é isso. E é isso para mim. Cezinha, reta final do nosso podcast. Só a última pergunta, fica à vontade. Eu tenho aqui uma última pergunta para o Miguel também, além das duas palavras que a gente precisa trabalhar aqui. Mas se você tiver uma pergunta, fica à vontade, Cezinha. Porque o Vini fala e eu jogo, viu, Miguel? Então, eu queria saber qual que é o filme que tem o Mike Wazowski, né? Se você não lembrar, eu tenho uma chance aqui de passar ele. Eu tô totalmente perdido. O bonequinho verde, gordinho. Não, minha vez. Sua vez. Ô Miguel, depois eu faço a pergunta. Eu sei qual é o filme que você tá falando. Eu que pedi pra pôr esse, que é o meu favorito da Disney. Depois eu vou pras minhas palavras. Mas eu queria te perguntar nessa reta final, porque eu vi eu vi, acho que foi um crítico da Folha, em que ele coloca que Ainda Estou Aqui não é tudo isso também. E aí a Folha, ela colocou no Instagram uma aspas da coluna, é um trecho, e a assinatura do colunista, do crítico de cinema que colocou ali. Aí você entra nos comentários, e eu tenho esse hábito de ver o que as pessoas estão comentando, e é uma coisa assim, inveja. Então por que você não vai lá e faz melhor se você é o sabichão? E tal. Então, assim, é uma dificuldade em ouvir um pensamento diferente do seu. Porque, eventualmente, algumas pessoas que estão acompanhando a nossa conversa aqui, essa terceira parte, a primeira, a segunda, pode falar assim, não, eu acho que Ainda Estou Aqui é o melhor filme da história. Tudo bem. Mas é uma dificuldade em lidar com uma opinião diferente, muito bem embasada, que é o que você colocou aqui. Como você lida com isso? Quando você fala alguma coisa e algumas pessoas falam assim, mas também, por que você não vai lá e faz? Já ouviu esse tipo de coisa? Nossa. Todo dia. Todo dia. Bom, quem é crítico, todo mundo. O crítico é o que não conseguiu fazer, o que tentou e não fez, né? Isso todo crítico passa por isso. Eu quase perguntei, como que você, crítico, lida com as críticas? Mas eu achei que ia ficar uma pergunta ruim. Então, eu, como crítico, se a crítica é bem construída e embasada, eu dou atenção. Agora, se é esse tipo de comentário, eu sei qual é o texto do qual você está falando, e é curioso, porque assim como o autor desse texto, eu não gostei, mas não é que eu não gostei de Ainda Estou Aqui. Tive uma reação... Não foi aquela coisa que empolgou? Assim, ok, sabe? E assim como a dele, né? Que parece, inclusive, ter gostado menos ainda do que
do que eu, né? No entanto, eu discordo de uma série de pontos para você ver como é. Ou seja, nós partimos quase que do mesmo lugar, só que ele apresenta coisas das quais eu discordo, sabe? E então, eu vejo esse fenômeno nas redes sociais. Eu falo mal de um filme que está sendo muito elogiado, tem pessoas que param de me seguir. Como se eu estivesse falando mal de alguém da família dela. Levam pro lado pessoal, sabe? O que é muito bizarro e é muito imaturo. Agora, esse tipo de coisa, inveja, ou fala mal, eu não dou a menor bola. Miguel, quero agradecer muito sua participação e quero só perguntar pra você qual que é aquele filme em que tem um ser que vai pedalando assim numa bicicleta e ela vai subindo, tem uma lua de fundo. Nossa, eu não peguei é o ET, claro, né? Mas eu tenho outro aqui, quando você tem muita raiva de alguém, e aí você vai fazer a pessoa te fez um mal. Aí você vai lá e faz um mal pra ela também. Vingança. Exatamente. Qual que é o filme? Vinga. Não vem não. É a minha vez. Miguel, tem um carro aí que ficou muito famoso no cinema. Um cientista junto com um garoto mais jovem. Eles vão lá pra frente. De volta para o futuro. Era Vingadores, meu. Vingadores. Eu vou falar Marvel, um filme da Marvel. Sim. E o Mas outro... aí eu vou pelo mais difícil pra criar conteúdo. Boa. E o outro é Monstros S.A. Mike Wazowski. Então, é que pegou duas... eu não sou um grande entusiasta de animação. Eu não tenho costume muito de... Vejo quando é osso do ofício e tudo, mas geralmente não tenho interesse, exceto animações do Estúdio Ghibli, o estúdio japonês, que eu gosto muito. E a Marvel... Cezinha, obrigado. Tamo junto, Vini. Bora pra mais uma. Pessoal, ficamos por aqui. Na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local. Se o Cezinha mantiver aí o padrão no mesmo dia da semana. Exatamente. A gente espera. Se inscreva aí no nosso canal, deixa o like. Até a próxima. Tchau.